A paz, meus amados. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser com vocês me olhando, né? Até porque nem bonito eu sou, né? Mas hoje vai ser só o meu áudio para poder fazer a exposição da forma mais adequada do estudo bíblico. Amém? Então nós vamos agora falar sobre como montar um sermão textual, tá bom? Utilizando a técnica de montagem de sermão de esboço textual. Nós vamos utilizar a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. E nós vamos dar o título, porque nós lemos o texto, verificamos sobre o que o texto fala, e como é textual, a gente tem que falar exatamente, né, o nome que se refere ao texto. A gente tem que extrair do texto, por isso textual. Esboço textual, porque extraímos exatamente aquilo que está escrito no texto. Nós temos a fidelidade com aquilo que está escrito. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Nome do esboço, nome da pregação, autoridade de Cristo em nós. A palavra diz o seguinte: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí, como que nós fazemos então? Nós vamos para a introdução. Então, como que nós introduziríamos esse texto, tá? Eu deixei, você vai ver aí no esboço algumas dicas, mas como que eu faria isso, né? Então, eu faria que, por exemplo, estava em oração e Deus tocou comigo nessa parte do texto, falando que hoje eu tenho observado que todos buscam um Jesus Salvador, mas não têm entendido que nós fomos comprados por um alto preço e que o sangue de Jesus é que nos comprou e que Paulo descreve isso. Eu estou aqui falando de forma didática, amém? Não seria assim a pregação, mas só de forma didática. Paulo falou que não somos mais vinculados à circuncisão, porque você tem que olhar o contexto do que está sendo falado, é textual. Olha o capítulo e vê o contexto, tá bom? E então, muitas pessoas às vezes se vinculam a Cristo, mas não observam que nós fomos tirados tanto da obediência da lei, porque agora a lei perfeita é a lei do amor, como também da escravidão do mundo e do pecado. Então, nós agora vamos passar uma mensagem em 3 tópicos daquilo que Deus tem falado comigo, sobre que nós temos que entender que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Tá bom? Então eu estou fazendo bem didático, bem simples, mas evidentemente que no final eu vou dizer para você que você tem que, a partir desse esboço que eu estou te dando, aprofundar o conhecimento para você cumprir a média de 30 a 45 minutos que você vai falar, tá? Então eu não vou preparar o esboço completo. Vai na página que esse esboço tem ele feito completo, lá na página Sua Igreja Viva Oficial. Eu peguei o primeiro e aí você vai ver que você tem que ir estudando sobre o texto. É muito importante você ler livros, é muito importante você ampliar o seu leque de conhecimento para você poder fazer. E aqui eu estou dando só uma forma simples para você começar a desenvolver o seu próprio esboço, tá bom? Então a introdução seria isso. A introdução a gente fala sobre o capítulo e sobre aquilo que te levou a fazer aquela reflexão, qual foi a inspiração divina, né? Então a reflexão é que Deus é autoridade sobre nós, Jesus é autoridade sobre nós, e que Deus tem falado comigo que muitas pessoas querem o Jesus Salvador, mas não querem reconhecer o senhorio. Então essa seria a minha introdução. No corpo do esboço, você utiliza 3 tópicos, tá? Você pode utilizar no máximo 3 tópicos, extraindo do texto. Eu consegui extrair 3 tópicos, tem vezes que você vai conseguir extrair 2. Um nunca é bom, né? De 2 a 3 tópicos, você tem que pegar um texto que você consiga extrair. Sobre o que o texto fala? Chegará o tempo em que todo joelho se dobrará a Jesus. E aí, é isso que o texto fala. E aí você tem que ir falando sobre isso, né? Falando que o mesmo Jesus que é Salvador é juízo, o mesmo fogo que aquece o coração, consome,
que a salvação é pela fé em Cristo e que chegará o tempo em que todo mundo se dobrará, só vai falar sobre a grande tribulação, vai falar sobre a questão de que o caminho do pecado leva à morte. Então você vai falar que de um jeito ou de outro, ou você aceita Jesus por fé e por amor, pela obra, ou de uma outra forma, por juízo, você se dobrará a Jesus, porque Jesus também, Deus também é fogo consumidor. Então você está extraindo isso do texto. Depois, o texto fala para a gente que todo mundo vai confessar que Jesus é Senhor. Então ele diz assim, olha, quem confessa, e a palavra confessar é homologeses, no grego, é bom você ter um dicionário, hoje em dia nem precisa ter, você vai na internet, pega as palavras chaves, né? Salvo, o que que é? Você vai ver que no grego é sozo. O que que significa sozo? Aí você olha, confessar, o que que é? Né? Como que foi escrito? No hebraico, no grego? Dá uma procurada para você enriquecer seu sermão e gastar o tempo que você tem utilizado. Então aqui eu falaria que senhorio tem a ver com alguém que é autoridade sobre a sua vida e que você tem que se sujeitar a essa autoridade fazendo a vontade, porque Jesus disse que quem ama ele faz a sua vontade. Quem o ama pratica as suas palavras e a sua vontade está na palavra. Tem muita gente buscando bênçãos financeiras, bênçãos, mas tem muita gente que não quer se sujeitar à vontade da palavra, do perdão, do amor, dos frutos do Espírito, tá bom? Então você iria nesse caminho. E segundo, que tem muita gente buscando glória própria, ao invés de estar na igreja, estar na presença de Deus, estar pregando, estar fazendo ministério. Tudo isso é para a glória de Deus. Tá bom? Seria o corpo da extração daquilo que Paulo está dizendo. E conforme o contexto do texto, que ele está lutando contra aqueles que estavam confundindo a igreja de Filipos com relação à circuncisão e com relação ao juízo de Deus e à fé, que é a fé que leva à salvação, que leva ao senhorio de Cristo e que desamarrava da lei e que agora ligava a lei perfeita, que era a lei do amor. Tá bom? E por último, você vai fazer a sua conclusão. Esse texto eu consigo imaginar de duas formas: o evangelístico, se você levou e caminhou para o lado de que os dois primeiros tópicos você foi incisivo sobre essa confissão, né? Você chama para confessar. Então, Deus está dando uma oportunidade de você entender que o Espírito Santo tem uma grande obra para fazer na sua vida e que muitas vezes a gente não vem pelo amor, mas vem pela dor, que é um jargão evangélico muito utilizado. Então aproveita essa oportunidade. Eu queria que você fechasse os olhos, eu vou orar. Se você sentir que Deus tocou no seu coração, gostaria que você viesse aqui na frente, que você nós vamos orar para que você aceite Jesus, para que você reconheça Ele como Senhor da sua vida, para que Ele reorganize a sua vida e você faz um sermão desse jeito. Ou então você ora, olha, você que tem feito as coisas de Deus, tocado nas coisas de Deus, sem esse devido cuidado, sem respeitar o senhorio de Cristo. Aí você não chama à frente porque cria constrangimento, mas você pede, vamos todos botar a mão no coração e vamos orar para que Ele seja o nosso Senhor. E aí você está fazendo uma conclusão de correção da vida dos irmãos para reflexão daquilo que a palavra diz que é para a gente fazer, que tudo é para a glória de Deus. Amém? Então, assim é um sermão. Eu vou postar mais duas formas, né, mais dois modelos de sermão textual durante essa semana, para que você vá entendendo e para que você pratique também com relação a isso. Tá? Então, a dica que eu dou é você buscar leitura da Bíblia e leitura de livros, para que você possa enriquecer, ouvir pessoas que você confie, né, que preguem a palavra de Deus de forma genuína, para você enriquecer o seu arcabouço, né, as suas ferramentas para você, na hora, construir o seu sermão. Quanto mais você ouve da palavra de Deus, mais aquilo internaliza e mais o fluir divino acontece na sua vida. Um grande abraço
e durante essa semana eu posto outros textos bíblicos para você montar esboço textual. A paz, meus amados, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, não vai ser com vocês me olhando, né? Até porque nem bonito eu sou, né? Mas hoje vai ser só o meu áudio para poder fazer a exposição da forma mais adequada do estudo bíblico. Amém? Então nós vamos